Eu, Márcia M, estou aqui hoje no @podliberal e hoje eu estou com uma pessoa que eu sou fã. Estou aprendendo cada dia mais com ele, nosso amigo Givan Pramode. É isso? Assim, Givan Pramode. 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 Depois ele vai explicar o porquê que é Pramode, né? Com certeza. Mas é um prazer estar recebendo você. Quero saber tudo. Hoje quero que você se liberte. Bora. Se entregue. Olha, de verdade, Márcia, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Aliás, prazer é meu negócio. Aliás, prazer é o nosso negócio. É o meu negócio, né? Também, que eu amo, né? Quem nunca quer. Pois é, e a gente se encontrou nessa jornada de autoconhecimento e tá sendo uma amizade linda a gente poder levar mais, né? Não só conhecimento, mas também ideias novas. Ideias. Isso é fantástico. Eu sou terapeuta tântrica há mais ou menos 12 anos. É claro que eu não tenho a metade do conhecimento que você tem, porque a gente acaba conhecendo muito na prática, a gente esquece um pouco da teoria, né? Uhum. E a teoria é tão importante quanto a prática. Muitas pessoas, às vezes elas lêem alguma coisa sobre a Tantra e já acham que não vai gostar do Tantra. E, na realidade, você tem que aprofundar, porque você nunca vai saber 100% do Tantra. Você sempre vai ter material para você estar aprendendo. Sempre é um aprendizado, sem dúvida. Sempre, né? Até porque o Tantra, ele remonta aí várias épocas atrás. Então, se a gente for entender um pouquinho do Tantra, do que era o Tantra ancestral de 4.500 anos atrás, ou do Tantra que foi procriado na Índia, o Tantra que nasceu no Japão, o Tantra que migrou para a China. É então, muita coisa para a gente aprender. É muito conteúdo, né? E hoje a gente vive esse fenômeno no Brasil, que é do Neo-Tantra. Então, o que é Neo-Tantra? O Neo-Tantra é esse novo Tantra, é o Tantra que a gente conhece aqui, né? Então, se a gente for entender sobre o Tantra no sentido tradicional, é um Tantra que não tem nada a ver com o que a gente entende aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente fez uma mistura muito boa. Então, é uma mistura dentro de um processo mais terapêutico. Claro, pode ser usado aí para fins recreativos. Recreativos. Né? Aliás, recomendamos, inclusive. Mas é importante entendermos também que essa metodologia, principalmente a mais difundida aqui, que é do método Devani-Choque, é uma metodologia baseada no processo terapêutico, né? Então, é uma junção. Por isso chamamos Neo-Tantra. Porque além de ser desenvolvido por um brasileiro, né, trazido aí as premissas do que seria a sensorialidade do Tantra, trazendo também esse cuidado que a gente tem com o outro como divindade, sim, a gente vê também outros elementos que são incorporados a essa tecnologia que levam esse ser humano a um desenvolvimento muito maior, né? Por isso o Neo-Tantra. E muitas pessoas usam... Eu sou Tantra, eu aplico uma terapia Tantra. E muitas pessoas não sabem o que é o Tantra. Não, se você entrar lá nos anúncios das garotas de programa, você vai ver muitas lá e elas não têm nem noção o que é o Tantra, você entendeu? Eu mesmo criei meu próprio Tantra. Quando eu sou massoterapeuta e terapeuta Tantra, tem vários outros, que a gente acaba cada dia fazendo um curso diferente, né? E o curso de hipnose também me fez crescer muito como terapeuta. Uhum. Mas eu sempre misturei o Nuru com o Tantra. Então, a minha Tantra era junto com a Nuru, porque, assim, o homem é muito diferente da mulher. A mente da mulher, eu quero ter um Tantra porque isso, aquilo, aquilo outro. O homem não, ele quer o Tantra porque o homem é visão, né? O homem é muito visual, ele verdade. não consegue ser só o tato, ele quer visão, ele quer... Então, por essas e outras que eu acabei fazendo isso. Sim. Eu sei que eu judiei do Tantra. Mas eu acho uma mistura inteligente, sabia? Que o Nuru é uma massagem muito legal também, né? Eu sempre pensei na forma como você poderia otimizar o processo. Então, por exemplo, se você entender, né, a gente fala muito sobre a sensitive. Isso. Então, no método Devani-Choque, é sensitive mais Yoni ou Linga massagem. Isso. Né, mais as meditações e tudo mais. Porém, o toque sensitive, ele é um toque muito sutil. Suave. Ele tem uma proposta dentro do trabalho que é fantástica, que é de ativar esse processo bioelétrico do corpo. Porém, se você aprofunda o toque, e aí o Clayton Salles, um amigo pessoal, inclusive, que também é professor de Tantra, ele fala sobre, se eu não me engano, ele chama de toque terra, que é justamente esse aprofundamento do toque, né? E quando você faz isso, você também libera emoções, você também libera memórias ali. E que, às vezes, memórias traumáticas. Isso traz um processo de liberação absurdo, né? Então, essa pessoa, ela sai renovada. Eu sempre achei interessante essa possibilidade. E a Nuru, ela vem com uma ideia melhor ainda. Porque não é das mãos apenas, mas de todo o corpo. De todo o corpo. Você massagear o corpo do teu parceiro com o seu próprio corpo. Com muito óleo, com muito...
né? Uns usam creme, eu não. É muito óleo mesmo, onde você não tem que ter dó de óleo e nem sentir que vai ficar melecado. O importante mesmo pra melecar, é sentir né? o corpo do outro deslizando. Porque que acontece? Quando você fecha o olho, você sente o corpo de outra pessoa deslizando, então, ele é um prazer muito grande. Uma dúvida que eu sempre tive da Nuru. Uhum. Ocorre ejaculação? Cara, em geral, a gente acaba finalizando ela, mas muitos dos homens, eles acabam tendo a finalização só mesmo de a sensação de ver o corpo. Eu sempre falo, mantenha o olho fechado. Com certeza, se você qualquer massagem que você vai fazer, se você manter o teu olho fechado, você vai sentir o dobro de sensação prazerosa do que você está vendo. Porque, às vezes, você imagina tanto e você vê tão pouco. Na mente deles, né? Verdade. Eles vê tão pouco. E, na realidade, não é. Tanto que a gente vai até explicar o que é o sensitivo, porque muitas pessoas não sabem. O que é o sensitivo? É só tocar o corpo da pessoa, tanto homem, tanto mulher, a pele. Você tocar da pele, só mesmo com a digital, mas muito leve. Como se fosse um toque pena, para você entender melhor. Tanto tem pessoas que até tem uma pena lá também. Sim, que eu uso. É muito bom. às vezes Mas ele é o toque de uma pena. Então, a nossa mão chega a ficar, depois de muito treinamento, tão leve quanto um toque de pena. É, isso. E aí esse toque por si só, ele traz bastante benefício ao corpo, porque o toque, uma coisa bem interessante quando eu comecei a estudar neurociência, é que o toque, ele desperta no corpo uma glândula que nós temos ao centro do peito, chamada glândula timo. E essa glândula produz uma substância chamada timopoietina. Tive que treinar muito para falar isso. Timopoietina. Porque todo Você mundo tava achando que era punheta. Todo mundo sai na punhetinha, mas não era... A ideia é boa. Não é? No final também pode fazer isso, que é ótimo. É um prazer duplo daí. Com certeza. E aí essa timopoietina, ela se liga ao sistema imunológico do corpo, reforçando esse sistema. Então, o toque sutil e suave, por si só, ele já traz um benefício absurdo, né? Muito grande, é muito bom. Até mesmo quando, às vezes eu tô mexendo no celular, eu mesmo fico fazendo em mim. Sim. Cara, é muito bom. Parece que ele entra na sua mente, né? É verdade. O toque. É muito diferente, porque assim, nós como massagista, massoterapeuta, tem massagista que você vai, que a pessoa faz assim, ele nem faz profundo e nem faz 100% suave. Foi aquela assim, como se tivesse... Não dá prazer, arrastando, não né? ajuda em nada. Não dá benefício nenhum. Então, ou você tem que usar 100% leve e suave, ou profundo, para que você pegue mais abaixo da pele. Fica um toque proposital, né? Então, você de propósito vai ser um toque suave, ou de propósito vai ser um toque mais aprofundado. Porque fica essa coisa de só alisar ou de arrastar... Não tem coisa pior do que a pessoa fazer alguma coisa sem fazer curso, porque daí a pessoa não tem essa noção. Pois é. Foi muito legal uma vez que eu estava fazendo curso e ele era... Esqueci o nome do curso agora. Era um indiano que estava dando curso. E quando eu falei para ele que eu era uma terapeuta tântrica e esqueci o nome da massagem agora. Feda, esqueci. Desculpa, mas eu esqueci o nome da massagem. Ayurveda? É Ayurveda. Porque ele falou que tinha que ser uma coisa firme, né? Um toque muito firme. Ele falou pra mim assim, você não vai ser muito boa nessa massagem. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque se você é terapeuta tântrica, seu toque é muito suave. E aí a gente precisa de firmeza. Eu falei, então tá bom, mas, né? Porque eu já... Daí ele falou assim, então... quando todo mundo estava aplicando a massagem, que ele já tinha dado a parte do curso, ele falou, quero que você faça em mim. Aí ele deitou e eu fui fazer. Daí, eu fazendo, ele falou assim, Ayurveda agora. Quando eu apertei, que eu fui na firmeza que ele queria, ele falou, como que você consegue com a mão tão leve? Eu falei, cara, eu tenho que saber, eu sou uma massoterapeuta e uma terapeuta Muda o chip, né? Muda o chip? É isso. Eu tenho que saber que a pressão não está na minha mão, está no meu cérebro. Claro. Eu mudei a chave, que agora eu vou fazer essa que você me pediu, então eu com certeza vou estar entregando. Certíssimo. Exatamente isso. Não adianta você ficar num curso a vida inteira, porque você tem que ser criativo, né? E criativo você é bastante, né, Márcia? Tem que ser muita criatividade. É o que mais tem, cara. Eu consigo colocar 10 pessoas trabalhar à minha volta. Eu acho fantástico isso. Isso é uma representação, realmente, do poder da energia sexual, né? Que a energia sexual, ela é esse poder de criatividade. Então, quando eu vejo pessoas como você, empreendedora, criativa, as ideias brotam assim, a gente percebe esse fluxo de energia de uma maneira muito, além de abundante, muito fluida ao mesmo tempo, que é o que a grande maioria das pessoas não vive. Então, olhar para você e ver todo esse manancial de energia é fantástico. E eu nunca fiz o curso da Ione. Eu sempre fiz o curso do Lingam. Mas eu já apliquei muito a Ione. E deu muito certo. Por quê?
eu conheço o meu corpo, eu sei onde eu gosto de ser tocado. E o corpo humano, ele é exatamente a mesma coisa. As pessoas dizem, esse aqui. Claro que tem muitos toques que eu gosto mais e outros que outras pessoas gostam mais. Mas os nossos pontos eróticos, eles são exatamente o mesmo, né? Você tem que ir ali. Sempre que eu falo isso na massagem, mas às vezes eu estou fazendo massagem e a pessoa não gostou e tal. Se você viu que a pessoa não gostou, você vai mudar o ponto e usa a criatividade. Até na hora da massagem, não adianta falar é isso, aquilo, porque na hora você tem que mudar o sensor. Se você engessa, aí você realmente não está fazendo tantra. Exatamente. Né? Isso é um papo interessante, inclusive, de falar. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive teve uma época aqui em Curitiba que eu estava associado a uma... Era uma associação, tipo uma... Me fugiu o nome agora. Mas a ideia era que a gente pudesse fazer tipo uma legislação sobre o Tantra. E quando me fizeram essa proposta, eu falei, olha, é impossível, porque a partir do momento que você disser o que é e o que não é o Tantra, não é mais Tantra. Exatamente. Não é? Porque a partir do momento que você estipula um rótulo sobre isso... Não existe. Não existe. Aliás, não tem a ver, não tem como ser Tantra, porque o Tantra é justamente ao contrário disso. O Tantra é disruptivo, o Tantra vai fazer quebra de paradigmas, vai lidar com a situação que envolve esse processo... O emocional, né? A base, né? Exatamente. Então, se você vai colocar rótulos, se você vai dizer o que é, o que não é, a partir de então deixou de ser Tantra. Por quê? Porque não se torna mais personalizável. Né? E o Tantra é essa fluidez do ser humano para o ser humano. O próprio terapeuta que atua com o Tantra de uma maneira muito, começo, meio e fim. Não existe isso aqui não muda, definitivamente não é um terapeuta. Primeira coisa que eu sempre, quando eu ia atender o meu paciente, às vezes eu falava cliente porque ele não estava doente, estava buscando uma coisa diferente para a vida dele, algo a mais, né? Eu sempre tentava entender o porquê que ele foi buscar. Porque a partir desse porquê é onde que eu começava a tentar entender o que ele passar exatamente aquilo que ele precisava, você entendeu? E às vezes o primeiro porquê não é exatamente o porquê, exatamente, às vezes não é o porquê. Você sai descascando aquela cebola para no final ainda encontrar uma surpresa. E que no final das contas acaba sendo dentro desse processo de autodesenvolvimento. A pessoa, ela quer, de verdade, ela quer se encontrar. Se encontrar. Né? Quando as pessoas vivem uma sexualidade pobre, superficial, rasa, elas ficam nessa constante de procura e ela não sabe pelo que está procurando exatamente, porque ninguém disse a ela, mas no íntimo ela sente que essa energia ela pulsa e pulsa cada vez mais. E se ela não entende como isso funciona, ela vai ficar numa busca infinita. Infinita. E não vai entender exatamente qual é o manancial de energia que ela tem e reside dentro dela mesma. E essa é a função do terapeuta, né? De poder descobrir e mostrar isso para a pessoa. Mas de uma forma sensorial, de uma forma onde ela viva a experiência. Sem julgamento, né? Sem julgamento, sem julgamento. Né? Porque assim, eu teve uma vez com um cara que era gay e ele queria fazer massagem comigo. E ele perguntou se podia. Eu falei, cara, eu faço massagem em um corpo. Tanto faz ele se é mulher, o que você faz com o seu sexo, a sua sexualidade, o problema é seu. Eu estou fazendo uma terapia em um corpo, né? Isso. E outra, muitas coisas que as pessoas acham que massagem é traição. É que muitas vezes, igual eu falei, que as garotas de programa usam o nome como sou massagista. E não é. Mas não é uma traição você fazer massagem. Além da pessoa sair relaxada, ela vai ter muito mais conhecimento para estar usando no próprio relacionamento. E aí seria muito legal essa pessoa que vive a experiência, ela também aprender a fazer, Com certeza. Porque aí se ela leva isso para a relação, daí fica um mundo feliz, né? Todo mundo fica alegre dentro de casa. Foi muito legal uma vez que eu atendi nessa época, nesse dia foi paciente, que foi indicado por um urologista. Daí ele chegou e falou, eu já tentei tudo, e o urologista mandou eu procurar uma terapeuta tântrica e eu encontrei você e vim. Que legal. Você me passou confiança. Será que não é o meu urologista que mandou fazer isso? Porque a gente tem um projeto, inclusive, né, o Dr. Fábio, e o Dr. Fábio, ele é um fã do Tantra, porque ele vê a forma com que a gente pode tratar uma série de condições limitantes, mas de uma maneira muito mais orgânica, né? Sim. Tanto que a gente está lançando um curso, Viril, juntou eu, Dr. Fábio, a Carol, que é uma psicóloga e especialista em sexualidade, e eu falando sobre o Tantra para a gente poder levar esse conhecimento. E esse é um curso para os homens, olha que loucura. Não, para os homens. E os homens têm que atualizar mais. Pois é os que menos procuram. Você não vai deixar de ser mais homem se você ver um vídeo de um homem, igual eu estava falando isso com o Givan, dele tá explicando tudo sobre essa situação, que os homens não param para ver. Cara, a mente do homem é a base de tudo. Sim, tudo. Sim. Esse caso que eu vou até falar aqui foi muito importante para mim, porque depois eu atendi o cara,
Na segunda sessão eu consegui resolver a situação. Uau. E depois o urologista marcou a massagem para mim para saber como que eu fiz para resolver o caso dele, que já fazia 1 ano que ele estava em tratamento, mas o que aconteceu? Ele era um cara de 52 anos, nunca tinha traído a mulher dele, e ele... Aliás, eu acho que ambos nunca tinham traído. E ele sofreu um acidente que ele ficou 3 meses na UTI, e depois ele ficou... Acho que em tudo ele ficou 6 meses internado. Uau. E ele se quebrou todo, né? Só que depois de tudo isso, ele não mais funcionou. Ele simplesmente parou de funcionar. Só que, tipo, nada estava errado para ele não funcionar. Só que ele não funcionava. E ele, tratamento. E o médico, foi um de São José dos Pinhais, então eu não lembro o nome, mandou ele procurar. Foi. Na primeira sessão, eu falei, tá, mas qual a sua busca? Ele explicou a situação, tá. Ouvi toda a situação dele, preparei a colchonete, agora deita e eu quero que você não pense em nada. Nesse dia até vendei o olho dele, falei, não pensa, só escuta a música e sente o meu toque suave e tal. É sair do condicionamento, né? Quando ele tentava falar alguma coisa comigo, depois a gente conversa. Agora você pensa na sua massagem. Aproveita o máximo a sua massagem. E foi nesse e tal. Na primeira massagem, ele já deu um sinal de vida. Na segunda massagem, ele conseguiu dar 100%. Não sou nem a terceira. Uau. E daí foi muito engraçado que chegou depois de alguns dias, só que do nada a pessoa fazia uma pergunta. Mas ele me fazia uma pergunta muito precisa. Porque assim, eu não tenho estudo, eu tenho muito pouco estudo. Então, eu vou na teoria, né? Eu vou ali na teoria. E a pessoa me fazia uma pergunta muito prática. E eu respondia do meu jeito. Sim. Depois, quando finalizou a massagem, falou assim, não, agora eu quero que se você quiser comprar até uma consulta, eu vou te pagar, mas eu quero que você me explique por como que, no caso, tal aconteceu. Eu falei assim, é que vocês usam muito teoria, e eu acabei usando a prática. Eu sabia que a parte dele era emocional. Então, eu deixei ele contar tudo pra mim antes da massagem, mas depois eu não deixei ele pensar mais no assunto. Então, quando ele não pensava mais no assunto... Né? Ó, ele esgota aqui tudo que você tem com relação a esse pensamento. E a situação dele, o porquê que ele não funcionava. Não tinha nada com o órgão dele, nada. Quanto tempo que ele estava internado, ele ficou, né, acho que praticamente 6 meses internado, a mulher dele era mais jovem que ele, e a mulher dele começou a namorar o enfermeiro que estava no hospital. Meu Deus. Quando ele saiu do hospital, quando ele saiu do coma lá e tal, a mulher dele já tinha separado dele e já estava morando, o cara estava morando na casa, porque ninguém acreditava que ele não ia sair dessa situação, né, desse coma. Então, o enfermeiro já estava morando com a mulher dele. Agora, você imagina, o cara tem 52 anos, só teve uma mulher na vida dele, saber que teve todo o acidente, sair, não ter onde morar, porque já estava, né, preenchida. Aí ele vai sair com outra pessoa. Vai ter que usar o preservativo, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele antes. Então, é muita pressão psicológica. É muita novidade, né? Fora o tombo que levou, então, o que né? acontece? Então, tudo isso afetou ele muito. E você sabe que aqui tá ligado aqui. Sem dúvida, né? Mas olha o histórico, né? Então, é entender... Quando você entende sobre o próprio corpo, você começa a ter saídas. Isso. E eu tô te falando isso por conhecimento de causa também, Márcia. Eu não sei se você já ouviu essa minha história em algum outro podcast. Mas o Tantra, ele me ganhou, né? Quando eu ouvi sobre o Tantra, inicialmente, era uma propaganda falando sobre uma massagem de múltiplos orgasmos. Eu falei, você ficou, eu quero isso. Tenho que inserir isso no meu, né? Tenho que inserir isso no meu arsenal. Você se encantou na primeira, assim. Não, eu olhei assim, eu não entendia muito bem. Até porque, quando eu imaginei múltiplos orgasmos, eu não lembro de ter ouvido essa palavra antes. Já encheu os olhos. Honestamente, eu nem sabia o que era um orgasmo. Imagina, né? ser múltiplos, né? A gente imaginava, pelo menos no meu caso, eu imaginava que orgasmo era aquela cosquinha que você sentia no pau por 2 segundos. 2 segundos. Exatamente. Por quê? Porque Mas muitos homens pensam isso. Sim. E eu tinha um quadro severo de ejaculação precoce, né? E de consciência minha. E eu achava algumas formas de poder continuar ali com a menina, pra pelo menos ela se divertir uns 2 minutos mais. Até então, na idade que eu tava... Eu tô rindo, cara, porque eu passei várias situações. Nossa, hoje eu rio também, mas né, na época era desesperador. Por quê? Por que aconteceu? Eu tinha que ser rápido. Tipo, eu ia ejacular, eu sabia que eu ia ejacular, foda-se. Eu falei, foda-se, eu vou manter a velocidade pra não perder a ereção. Né? Mas ali, depois disso... E depois assim, tem muitos homens que ele ejacula e ele continua ainda com a ereção. E 90% deles
Não, e depois dos 40, cuspiu, já aí é muito mais raro ainda, né? Então, na época, eu tava com uns 28, por aí, então até a coisa ainda tava sustentando. A questão é que eu sabia e eu tinha consciência de que em algum momento... Isso ia acabar pra sempre. Não ia dar certo. Não ia durar nem um segundo. Hoje eu já, né, esse treino aeróbico já me cansa, né? Porra, o Tantra pra mim veio como uma mão na roda, porque você não precisa ficar fazendo atos circenses, né? Você não precisa entrar numa performance maluca e você vai ter prazer tanto quanto. Então, a questão é que, quando eu fui pra massagem, por exemplo, quando eu fui aprender o Tantra, eu não sabia que eu poderia receber a massagem. A minha intenção era fazer a massagem. E aí, beleza, fui lá, fiz na menininha, né? Mas como era da firma, vi aqueles resultados, pensei, não deve ser muito real isso não. A mulher trabalha aqui, né? Ela deve estar fingindo. E aí, a recomendação foi, pratique. E quanto mais, melhor. Exatamente. Foi aquela história que eu conto, inclusive, lá na Masterol, né? Cheguei em casa, era um dia de faxina, olhei pra diarista, falei, essa é boa, esse corpo é bom. Não é? Falei, vamos fazer uma massagem. Até hoje ela me cobra aquela massagem, nunca mais, né? Tava aprendendo, agora não precisa mais. Agora tem que pagar pra ter essa massagem. Faça a faxina e vem aqui. E vem aqui. Agora, o que acontece? O que foi uma grande novidade pra mim? Foi o resultado das mulheres. De repente, mulheres que nunca tinham ouvido falar sobre a massagem também, e era o sexo que eu conhecia, não era da forma como, né, se apresentou ali naquele momento como resultado da massagem. E aí, quando elas começaram a vir, porque eu falei que o pai morreu, eu falei com o Espírito Santo, eu saí do corpo, eu falei, gente, esse povo tá vindo drogado fazer a massagem comigo, né? É a primeira impressão que tem, né? Eu nem trabalhava com isso. Mas é muito bom, né, cara? Quando você tá fazendo massagem e a pessoa começa a levantar. Não, assim, é maravilhoso. Nossa. Você perde o controle do abdômen. É lindo de ver, né? É lindo, é um fenômeno. Maravilhoso. E aí eu liguei pro instrutor, eu falei, cara, tá me acontecendo isso, aquilo. Ele falou, você tem que passar pelo processo da massagem, pra você entender o que realmente tá acontecendo. Eu falei, mas aí, imagina, né? Ejaculador precoce. Já tinha síndrome do pau pequeno. Falei, não, né? E aí, quem que ia fazer a massagem? A mesma terapeuta que serviu de modelo, uma menina linda, uma japonesa maravilhosa. E aí eu pensei, meu Deus do céu, vai ser a pior vergonha da minha vida. Né? Ela vai lidar com isso bem, ela vai te tratar bem, pode ir, vai confia. Fui, tomei meu banho, enroladinho na toalha, depois ela veio cuidadosamente, senta, né? Em algum momento ela falou, fecha os olhos, tira a toalha. Eu falei, ótimo. Agora já era. De olhinho fechado. Tirei a toalha, foda-se, síndrome do pau pequeno, tô nem aí. E aí foi aquela massagem gostosa da Sensitive no primeiro momento, e depois a linga massagem. Né? 30 minutos Mas de teve linga. massagem do bumbum também, que eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Maravilhosa! Que é isso, gente? A melhor massagem que tem na vida é a massagem no bumbum. É verdade. Que é isso? Você mesmo faz ali... quando a massagem... Isso, é do aperta... Relaxante ainda é bom, imagina. É o do amassapão mesmo. Bastante óleo. Nossa, eu nunca recebi uma nuru, viu? Sério? Nunca recebi uma nuru. Tenho curiosidade. Muito bom. Mas, porque eu tenho essa sensação de que vai realmente estar ali pelo curvinhas corpo todo. Isso. Mas aí malabarismo, o que acontece? É um malabarismo praticamente. É um exercício físico interessante, né? Também a pessoa fica tonificada, só no né? nosso bumbum tem mais de 400 pontos eróticos. Olha só. E a gente acha que é só no buraco. Gente, esquece o buraco, é no bumbum. Claro que no buraco deve ter muito mais que isso, né? No buraco tem mais, tem algumas terminações. Mas a parte do bumbum ali, cara, você vai massageando. É muito... normal, você começou a massagear o bumbum, o negócio já dá sinal de vida lá na frente. Verdade, é verdade. É muito normal, porque tem 400 e poucos pontos eróticos. Não, é maravilhoso. A massagem ali, então, é algo fantástico, né? E eu, quando fui receber a massagem no Lingam, que é a massagem no pau pequeno? No Júnior, no pau pequeno. Oh, meu Deus do céu. É como eu digo lá no Namasterol, né? Mas é pequeno, mas é de coração, né? Sim. Então, naquele momento ali, a doação é verdadeira. Quando eu recebi a massagem no pau pequeno, cara, foram 30 minutos que eu não ejaculava. Sério? Só no primeiro dia? Na primeira sessão. O que aconteceu? Eu queria matar essa desgraçada. Eu queria falar assim, eu imaginei você ela... o teu pau, né? Você eu falei, pô, que cacete casa. De agulha é esse, bicho? Que tá acontecendo que você fez? Em outras situações, você já cospe de primeiro. Na cara, já. Agora tá eu lá imaginando situações pra ver se acontece. Até chegar o momento que meia hora depois ela repousa o Júnior no abdômen, né? E para. Eu falei, não vai parar de jeito nenhum. Agora não é possível. Vai. Não é possível que ela parou. E aí ela respira, enfim, passou Mas aquela... você conseguiu ejacular na primeira sessão? Eu não ejaculei na primeira sessão. Você teve orgasmo... Como é que Tive orgasmo seco, né? Uhum. E orgasmos não ejaculatórios. Ela foi muito habilidosa. Ela foi muito... Eu tive uma raiva dela mortal naqueles primeiros 5 minutos. Você queria usar de qualquer jeito e nada. E nada. Depois eu passo a vida toda agradecendo aí ela. Aí vocês, homens, que têm ejaculação precoce...
É só você fazer uma sessão de terapia tântrica. Às vezes o seu problema tá mais aqui do que nele. Ele tá cuspindo, porque por má influência, você entendeu, né? Tá condicionado errado, Tá né? condicionado errado, só condicionar ele certinho. Foi muito legal uma vez que eu atendi um japonês e ele frisava muito assim, não quero sexo. Ele não falava português, ele morava em Campinas. E que ele queria, o que era massagem. Falei, ok. E daí eu fui atender ele Ok. eu, de roupa, porque em geral eu ia de lingerie, toda sexy, né? Aí, não, eu lá normal, atendendo, massageando. Foi muito engraçado que daí 1 hora... Não, massagem normal, não era tântrica. Massagem relaxante que ele queria. E eu massageando ele as coxas dele, bem firme nas coxas dele. Ele levantou um pouquinho, assim, o rosto, olhou pra mim e ele gozou na cara dele. Caraca! Acho que ele tava com muito tesão, mas em nenhum momento eu deixei ele com a toalha aqui. Ele só puxou a toalha assim. Mas foi muito engraçado. A próxima vez que ele marcou massagem, quando ele vinha pra Curitiba, que ele queria já a tântrica, e ele falou assim, você vai lembrar de mim. Ele tava falando um pouco melhor em português. Falei, quem é você? O japonês que levou porra na cara. Não tinha como. Parece um nome japonês até, né? Porra na cara. Mas foi muito engraçado que ele levantou a toalha assim e ele não relou. Eu não relei. Em nenhum momento no órgão dele. Tipo, é massagem. Eu só falava pra pessoa ficar com a toalha só, porque às vezes com o óleo acaba lamuzando a cueca e tal, né? Então, mas isso que é a parte legal, cara, do cara sentir prazer sem você estar fazendo ele ter prazer. É uma coisa corporal mesmo, né? Mas o corpo todo é prazeroso, né, Márcia? Sim, Qualquer estímulo, mínimo estímulo, se às vezes você está conectado... Tão lugar que você acha que esse toque aqui... Não. Gente, eu já vi mulheres tendo orgasmo, você tocando no braço, no antebraço, tocando nessa parte da coxa, onde tem a parte de virilha. Ali é muito bom, né? Demais, eu sempre falo que quando passa a mão aqui, é como se tivesse a mão dentro do útero, assim, embaixo do umbigo. Assim. Não nada no órgão, só mesmo aquele toque suave, parece que a sua mão tá lá dentro, massageando, né? Quando eu tava com cólica, eu tinha muita mania de fazer isso quando eu tava com cólica. Que parecia que eu tava tirando as dores, sabe? E não parece que o toque é um reconhecimento, assim, de um corpo para o outro, como se aquilo sempre fizesse parte? Eu vejo assim, que quando o parceiro ou parceira eles estão bem conectados, essa sensação é muito, muito presente, né? De você tocar o parceiro e perceber aquele toque como parte de você até. Exato. Não é? Porque o corpo reconhece, ele um reconhece, né? ele se permite também, ele autoriza, né, essa interação. E eu acho isso maravilhoso. E o nosso prazer é nós permitir, né? Muitas vezes a mulher, ela não permissão tem... e entrega. Para mim, palavras de ordem. O prazer depende de permissão e entrega. Exatamente. Às vezes muita mulher... Teve uma vez que eu atendi um casal, ela marcou e daí o marido dela quis ir junto. Tá bom. Eu falei assim, de preferência que você não fica na sala junto, porque, tipo, né? Mas eu quero ficar. Então, ele ficou sentado do meu lado, ela deitada. E eu fazendo ali a massagem, tal. Do nada, ela começou a levantar o corpo, assim, da cama. E daí, do nada, eu já estava tocando e já consegui fazer com que ela tivesse orgasmo. E ela tinha 30 anos de casada, tinha 2 orgasmos em 30 anos de casada. Uau. Quando ela estava praticamente gozando, assim, mas muito daquele prazer, ele falou assim, e comigo, eu só dei uma cotovelada nesse homem, que ele caiu sentado lá, falei, pra gente conversa. Porque o que acontece? Você não tem que exigir que a sua mulher goze pra você, que ela tenha prazer com você. Você tem que fazer isso. É sua obrigação, não é nem obrigação, é noção de vida. O cara fazer a parceira dele sem prazer. É muito mais fácil o cara achar que tem que pegar uma na rua e fazer ter prazer do que a pessoa que tá do lado dela, assim, entendeu? É cobrança demais. Você não tem que ficar cobrando. Ai, goza pra mim, tem prazer pra mim. Ai, porque isso? O que acontece? Quanto mais você influenciar a mente dela, muito pior. Será? Sem dúvida, porque se ela entra numa obrigação, o tem que é algo que vai te bloquear de qualquer maneira. É, né? O que acontece muito. E aí, o que vai acontecer no final das contas? Soma-se aquela situação onde você não está sendo bem tratada, onde você está perdendo a admiração pelo parceiro. O dia já está cansativo, né? Exatamente. E se não tem o mínimo, né? O mínimo, que o mínimo é o mínimo para começar. É o mínimo. Né? Aí realmente a coisa não anda. Então, a primeira coisa que acaba no casamento, o que é? O beijo. Que é o início de tudo, né, cara? Eu costumo dizer o seguinte, que se você quer entender o término de uma relação, você pode procurar investigar sobre os aspectos sensoriais. Você vai perdendo os sentidos. Exatamente. Então, o casal que ele separa, ele não separa de repente. Primeiro ele perde a audição, né? Você já não escuta mais o parceiro, tá lá falando, e na tua cabeça tá um... Quando você escuta, você nem enxerga mais o parceiro. Eu brinco às vezes que essa mulher já insatisfeita se coloca na frente do parceiro, em frente à televisão, entre ele e a TV, e ele consegue enxergar o jogo acontecendo, ele comemora o gol
do time dele do coração e ele não enxerga essa pessoa. Pior. Quando não, né? Também é um aspecto pior, que é a questão do beijo, que é o toque. Né? O toque, o beijo. Então, se você perdeu isso, consequentemente, o próximo passo é descontinuar a relação. Com certeza. Igual aquela pessoa fala assim, mas quando a gente namorava, a gente ficava... Só que namorava, você ficava longe da pessoa, abraçava, beijava, ficava abraçadinho, e depois o casamento vai distanciando, né? É por algum motivo. E aonde surgiu o stand-up com o Tantra? Essa é a parte mais curiosa que eu amei, eu já fui. Agora eu quero saber de você como surgiu o stand-up na sua vida. Mas você não vai contar agora não, daqui a pouquinho. Combinado.